Quando surge, galera, Duda Cabreira por aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boca Palmeiras, vídeo esse pra gente falar de alguns nomes especulados pelo Palmeiras pra zaga, é isso mesmo, se eu fosse você eu ficava por aí, já vai deixando o like, já se inscreva por aqui também e compartilha esse vídeo pros palmeirenses pra sempre estarem informados aí com as nossas opiniões e também as informações que a gente traz aí pra vocês. Bora lá então? Antes, vou falar da nossa parceiraça da KTO, que tá mais uma vez aí com a chance extra, é isso mesmo. Então você vai lá, aqui no primeiro comentário fixado, vai estar o link aí nosso lá pra KTO, você faz o seu cadastro pelo celular, você ativa a promoção da chance extra e apostando R$20, se você não acertar, né, se você errar aí a sua aposta, você recebe de volta aí, então você nunca perde. Então aproveite, utilize aqui o nosso link, faça o seu cadastro lá e já ative a promoção, lembrando que sempre pelo celular. Também lembrando sempre para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade, é muito importante. Antes da gente falar sobre os zagueiros, uma última informaçãozinha para vocês sobre Bruno Rodrigues, né? Teve toda a especulação, a questão de Bruno Rodrigues chegar no Cruzeiro, chegou, inclusive o Skitter fez um baita vídeo aqui para falar para vocês sobre aquela declaração que ele falou no aeroporto, enfim. E a gente ficou muito sem saber quanto que o Palmeiras ia pagar de salário para o jogador, não ia, o que ia acontecer. E a informação é que saiu é que o Cruzeiro arcará com 70 a 80% do salário do jogador, enquanto o Palmeiras só vai cobrir de 30 a 20%, entre 30 e 20% do salário do jogador. É isso, porque tinha saído algumas informações, é uma informação inclusive da ESPN, que o Palmeiras iria pagar a maior parte do salário do jogador, né? Que ele tá de empréstimo, foi de empréstimo pro Cruzeiro, já foi inclusive apresentado, mas não, o Palmeiras vai arcar com a menor parte aí, e o Cruzeiro que vai arcar com a maior parte para Bruno Rodrigues, então que ele seja feliz por lá e de verdade, na minha opinião, nem volte pro Palmeiras, tá bom? Não quero voltar, que no empréstimo dê certo, que ele seja comprado. E que não jogue também quando o Cruzeiro for jogar contra o Palmeiras, que não jogue bem. É isso, mas vamos pro assunto do vídeo, porque hoje saiu as informações de alguns zagueiros que foram especulados pelo Palmeiras. Alguns já saíram na mídia, outros não, e eu quero inclusive ouvir a opinião de vocês. Porque o que a gente tem até agora é que Nino vai sim chegar ao Palmeiras, mas não nessa janela de transferências, né? Nino deve chegar aí na janela do meio do ano, na janela de junho, e o Palmeiras especulou alguns outros nomes para essa zaga, apesar de Nino ser sempre a opção número 1 do Palmeiras, com todo esse esquema, essa complicação que o Zenit faz com o Palmeiras resolveu ir atrás de outros nomes para verificar. Mas mesmo assim, segue aí em primeiro colocado o Nino. O Palmeiras quer realmente que ele vista a camisa do Verdão. Mas vamos aí para vocês analisarem esse daí. Alexandro, vou deixar sempre a fotinha deles aqui do lado, porque eu não sei se você conhece, né? Se você tem alguma, vamos saber dizer assim, esse jogador realmente é bom para vestir a camisa do Palmeiras. O Alexandro foi muito bem avaliado aí pela diretoria do Palmeiras, porém o que vocês acham? Os valores assustaram, exatamente. O Lille pediu mais de 25 milhões de euros pelo jogador, cerca de 153 milhões de reais. A gente tá falando aqui do Nino que o Palmeiras já, se as informações realmente de valores estiverem corretas, o Palmeiras já vai pagar uma bala, literalmente, pelo Nino, né? E o Lille, pelo Alexandro, não foi diferente. E como os valores assustaram, o Palmeiras descartou. Também tivemos aí Diego Carlos, exatamente, ex-Aston Villa e Fenerbahçe. Atualmente ele está no Como da Itália, mas o Palmeiras também descartou o jogador. Em primeiro momento foi especular se ele realmente poderia vestir a camisa do Palmeiras, como que estava a situação do jogador no time que ele está atualmente, mas não foi para frente, realmente só foi observou o jogador lá na Itália e a situação realmente não foi para frente. E o outro que foi muito falado, inclusive foi muito falado mesmo, foi o Ibanez, que o Palmeiras inclusive chegou a sondar mais para cima, mais realmente por dentro aí do jogador, para ver se ele chegava mesmo, se a negociação ia para frente, mas as coisas não andaram. E o Ibanez, que tá aqui também, que muitos dos torcedores falaram que seria uma excelente contratação para ser o zagueiro do Palmeiras, com valores que talvez assustariam ou não, mas chegaria para alguns, falaram que vestir a camisa e ser titular do Palmeiras, eu não acho. Mas enfim, aceito as opiniões de todo mundo, claro, sempre. Mas nesse momento, apesar dos valores,
Apesar de tudo, o Palmeiras foca no Nino. E aí, hoje à tarde, saiu a questão sobre o Beraldo. Algumas páginas do São Paulo divulgaram que o Beraldo vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro, já que ele não tá tendo espaço lá no PSG e observa com bons olhos o retorno, realmente o retorno para o futebol brasileiro. E aí as páginas do São Paulo, claro, dizem que o Beraldo vai dar como primeira opção o São Paulo, por ser o time que ele realmente se identificou, o time que ele tem ali, que jogou por muito tempo, né? E aí, eu queria ouvir a sua opinião, queria ler a sua opinião aqui nos comentários. Nino ou Beraldo? Qual seria a melhor contratação? Porque o Beraldo a gente entende, já que ele quer negociar, que ele quer vir para o Palmeiras e o PSG... Pro Palmeiras não, desculpa, para o futebol brasileiro, será que ele viria para um valor mais baixo? Porque, por mais que a gente esteja falando que o Beraldo vê com bons olhos o futebol brasileiro, o Nino também vê, né? Essa é a questão principal. O Nino vê com muito bons olhos, inclusive todo o staff já tá tudo certo com o Palmeiras. A questão do Nino não é realmente... o time, né? Não é realmente ele, mas sim o time, o Zenit. E a questão do Beraldo já tá as duas partes aceitando que esse negócio seja feito. Porém, os valores a gente pensa que é menor do que o do Nino, que o Palmeiras deve pagar aí quase o que o Lille pediu pelo Alexandre. A gente não tem informações que realmente vai ser 25 milhões ou o que vai ser aí, né? Quanto vai ser. Por isso eu nem gosto de falar valores, porque a gente não sabe como que tá a situação lá entre Nino e como vai ser acordado aí. Porque o que estão especulando é que são valores muito altos. Vale a pena mesmo? Olha, eu de verdade, o Murilo se assustou com a questão do Nino chegar no Palmeiras e voltou a jogar bem, voltar a ter jogos bem. Mas o Nino, de verdade, pra mim, seria uma baita contratação pro Palmeiras, tá? Seria uma dupla de zaga com Gustavo Gomes ali, que um complementaria o outro. E a gente olha pro banco de reservas com o Murilo ali e o próprio Bruno Fux, né? Então é importante. Aí tem o Benedetti ainda, que é da base, que também estaria por ali. Mas uma baita contratação se o Nino chegar. Quero ler a sua opinião, comenta aqui embaixo e bora! Logo estou de volta aí com mais informações, opiniões pra vocês nos vídeos aqui no Boca Palmeiras. Tamo junto, galera! Avante palestra!